interessante essa pergunta, a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura que nós achamos no livro de Gênesis, que era um rei de uma cidade chamada Salém, né? Que no hebraico seria Shalom, o rei de Shalom, rei da paz, né? Ló, o sobrinho de Abraão, estava morando, ele habitou na região de Sodoma e Gomorra, e houve uma batalha entre os reis da região, e o que aconteceu? Sodoma perdeu. Então Ló, junto com sua família e todos os moradores, foram levados cativos, e Abraão ficou descobrindo a respeito. Ele soube que seu sobrinho tinha sido levado cativo por reis, e o que ele fez? Abraão era um homem poderoso, um homem rico, um homem que tinha seu próprio exército, assim, ao ponto de poder fazer face a um rei de um vilarejo. Porque quando a gente fala de rei, não estamos falando assim de reis de milhares e milhares, estamos falando assim de um rei, era um tipo de prefeito, um lorde local, né? Então Abraão tinha um exército até para fazer frente a esses reis. Ele foi atrás, pegou seu sobrinho de volta, e na batalha, como as regras de guerra antigas ditavam, ele tinha direito aos espólios. Então ele não só pegou de volta Ló e a sua família, como também deu uma surra em todo mundo e levou os bens deles, né? Fazia parte das regras. E desses espólios ele dizimou para o rei de Salém, o rei da paz, que foi chamado Melquisedeque, que era também conhecido como um sacerdote do Deus Altíssimo. Era um rei e um sacerdote. Melquisedeque é uma figura enigmática no Antigo Testamento, porque não sabemos de onde veio, não há menção dele antes nem depois. Ele simplesmente aparece, Abraão paga tributo a ele, paga o dízimo para ele, e acabou a história. Voltamos a falar de Melquisedeque quando? Em Hebreus. Hebreus fala de Jesus sendo o sumo sacerdote, o sacerdote do Deus Altíssimo, nosso sumo sacerdote, nosso representante perante Deus, na ordem de Melquisedeque, ou seja, também conhecido como Rei da Paz, também sem início e sem fim, ou seja, a figura enigmática do Velho Testamento se tornou uma sombra, uma imagem que depois é resgatada pelo autor aos Hebreus, falando que, olhe, Jesus, aquela figura misteriosa e tal, aquela figura que é o Rei da Paz, esse aqui não é mais a figura, é o próprio. Jesus é o próprio. Então ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não havia melquisedequianos ao longo da Bíblia. Não havia, digamos, uma ordem, não havia uma tribo de melquisedequianos. Não havia. Mas é uma figura que é usada pelo autor aos Hebreus como uma sombra, nós chamamos isso de sombra, uma sombra da realidade que viria e que seria manifestada somente na pessoa de Jesus Cristo.